Bem-vindo ao Talk Saúde e Inovação, o podcast oficial do Hospital São Vicente. Eu sou a Ana Lúcia e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Verde, o mês de conscientização sobre a doação de órgãos. E para retratar um pouquinho desse tema, vamos falar com nossos convidados, Natália e Paulo. Sejam bem-vindos! Olá, meu nome é Natália, sou enfermeira do Hospital São Vicente e membro da CIDOT, da Comissão de Doação de Órgãos do Hospital. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, também sou enfermeiro lá no hospital e também faço parte da CIDOT. Para começar, vocês poderiam explicar um pouquinho mais sobre o Setembro Verde, porque é tão importante essa conscientização, né, para a população, para elas saberem mais um pouquinho como doar, como funciona. Vocês podem explicar um pouquinho mais sobre o Setembro Verde? Então, o Setembro Verde foi uma campanha que o Ministério da Saúde criou para tentar conscientizar, dar um enfoque maior nessa parte de doação de órgãos. Então, a princípio foi uma campanha que foi somente no estado de São Paulo, com a lei, eu trouxe uma colinha para não falar nada de errado, com a lei número 15.463 de 2014. Então, o Geraldo Alckmin, que era o governador naquela época, ele instituiu essa campanha lá em São Paulo, mas aí com o sucesso que foi a campanha, ela acabou se expandindo para todo o Brasil. Como vocês podem perceber, todos os meses é trabalhado alguma coisa em cima da saúde, né? Com o tema de saúde, e aí foi dado as cores. Então foi dado o Setembro Verde para que as pessoas se conscientizem, abram um pouquinho mais a mente sobre o tema de doação de órgãos, porque ainda é um tema que traz alguns tabus, que traz alguns mitos e até mesmo algum preconceito em cima desse tema, justamente por não se conhecer, por não se falar tanto sobre isso. Então, o nosso trabalho, tanto dentro do hospital, mais enfocado nesse mês, que é o mês da campanha, então nosso trabalho é isso, nosso intuito é isso, de fazer com que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre o assunto, conversem um pouquinho mais sobre isso, para que quando chegue nesse processo, né, dentro lá da instituição, fica um pouquinho mais fácil da decisão, da tomada de decisão. É porque, na verdade, pra gente que tá na área da saúde, é mais corriqueiro, né? É mais comum conversar sobre isso, só que para as pessoas de fora talvez seja um tabu, seja algo que não é tão falado, porque não é ensinado, por exemplo, nas escolas, não é conversado no dia a dia, né? Tem muitos mitos, tem alguns mitos que vocês podem falar, desmistificar também esse preconceito na cabeça de algumas pessoas, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente às vezes escuta da família, né? Eles não aceitam a doação por ter medo que o corpo fique deformado, por exemplo. E assim, no momento que é feita a captação de órgãos, né, o paciente vai para o centro cirúrgico, então ele tem, né, o acompanhamento de toda a equipe cirúrgica, inclusive anestesista e tudo. E depois que é feita a remoção dos órgãos, é reconstituído. Então é suturado, é feito curativo, então não fica nenhuma deformidade aparente no corpo, né? O velório acontece normalmente. Né? Então, às vezes as pessoas, né, têm, não quero contar que o meu familiar foi doador. Então não tem problema, né, que o corpo é reconstituído, assim como quando tinha os órgãos. Outra coisa é a questão do caixão lacrado. É a mesma coisa, né? Pode-se fazer o velório de forma normal, porque o corpo vai estar íntegro, né? Vai estar intacto. E vocês podem falar mais um pouquinho sobre como faz para ser um doador, como inicia, né? Precisa de um documento, precisa de uma carteirinha, porque às vezes muitas famílias não sabem, né, que a pessoa vai ser doador de órgãos, tem essa vontade, né? Muitas pessoas não sabem também como ir atrás desse direito, precisa de uma carteirinha, de uma documentação. Vocês podem me contar como funciona desde querer ser um doador até a hora que a família fala pro médico, pro responsável que vai ser doado os órgãos? Então, anteriormente era incluído na identidade, né? No RG. Se eu sou uma doadora, né? Eu já deixo no meu RG que eu sou doadora. Só que agora não. Agora, a única forma de a gente ser doador, né, é conversar com a família e abrir para a família esse desejo, essa vontade. Então, a partir do momento que o paciente está no processo de diagnóstico de morte cerebral, a gente tem muito contato com a família. E a família que, né, acaba decidindo se o paciente vai ser doador ou não. A família escolhe pelo sim ou pelo não.
Aí então, né, como que a gente faz para o ser doador? É só mesmo comunicar para a família à vontade. Até por isso que a gente trabalha, né, bastante essa divulgação, né, sobre o assunto, para que as pessoas se conscientizem e conversem em casa com os familiares, né? Esclareçam, sejam, né, contem. É uma coisa ruim de falar sobre a morte? É, mas a gente precisa, né, contar para a família que a gente quer ser doador. Então a única forma mesmo é comunicando à família, que eles que vão escolher. E após isso, tipo, quando acontece, né, uma fatalidade da pessoa falecer, você entra em contato com quem? Tipo, você entra em contato com o médico mesmo, o responsável? Tem algum responsável do hospital que você quer fazer o transplante? Que a família pode se comunicar, né? Então, todo o processo que acontece em volta da doação de órgãos é um processo muito detalhado e muito minucioso. Então, existem alguns critérios que a gente precisa contemplar para que, primeiro, a gente pense que esse paciente pode estar em morte cefálica, e aí, posteriormente, entra toda a parte de doação. Então, por exemplo, todo paciente precisa estar registrado no hospital. Nós precisamos ter um registro dele dentro do hospital. Depois, esse paciente precisa estar identificado. Se esse paciente não estiver identificado, a gente não pode começar um protocolo. Então, por exemplo, era um andarilho, né, um morador de rua, e foi para nós, e aí a gente não tem nenhuma identificação desse paciente, nós não podemos iniciar o processo. A gente até sabe que ele pode estar em morte cefálica, mas nós não podemos dar início ao processo enquanto nós não identificarmos esse paciente e tivermos acesso à família. Mesmo o paciente identificado, está identificado, está registrado no hospital, está internadinho lá, tudo certinho, mas nós não tivemos contato com a família ainda. Então, a família não compareceu no hospital, nós não conseguimos ter essa conversa com a família. Nós também não podemos abrir esse protocolo. Então, somente depois que nós tivermos o contato com a família, é que nós damos início nesse processo. Aí nós chamamos a família, explicamos tudo o que vai acontecer a partir dali, quais são as nossas suspeitas, né, a princípio, porque nós não podemos dar um diagnóstico preciso sem contemplar todos os exames que se necessitam nesse protocolo. Aí sim, a família estando ciente, a família estando esclarecida de tudo que vai acontecer, aí nós damos o início no protocolo de morte encefálica. Esse processo é minucioso, é um processo que exige várias etapas, é um processo que ele precisa ser realizado por pessoas que são habilitadas, por médicos que são habilitados, então não é qualquer médico que vai fazer o protocolo, são médicos que são habilitados, que fazem cursos através da Central Estadual de Transplante, então eles têm essa habilitação porque o diagnóstico é muito sério. Né? Não pode haver falhas durante o processo, não pode haver erros durante todo esse processo. E aí, somente então, quando nós tivermos esse diagnóstico estabelecido, que a gente vai novamente contar para a família. Durante todo esse processo, a gente está em contato constante com a família, contando o que está acontecendo. Eles também têm porta aberta no hospital, então eles vão ver o familiar deles no momento que eles quiserem, quantas pessoas quiserem ver. Então eles têm esse contato direto, tanto com a gente, quanto com os médicos e quanto com o próprio paciente. Depois que a gente tem esse diagnóstico definido, aí sim a gente chama a família, dá o diagnóstico, dá todo o tempo que a família precisa para digerir essa informação, porque não é fácil, né? Primeiro o familiar está doente, depois muito grave, depois está numa UTI, depois a gente vem com uma história de uma morte cefálica, de repente a gente já vem com um diagnóstico de morte, e aí não tem que esperar o tempo deles, né? Eles digerirem todas essas informações, essa enxurrada de informação, aí sim, quando a gente entende que eles estão um pouco mais calmos, se é que isso é possível, né, durante todo esse processo, eles estão um pouco mais, conseguem conversar um pouquinho mais, aí sim, se o paciente tiver as condições, se ele tiver todos os critérios para uma doação de órgão, aí a gente faz a oportunização de doação para a família, e aí vai da vontade da família, às vezes a vontade até do próprio paciente, que já deixa dito em vida que ele é um doador, o que fica muito mais fácil para a família decidir nessa hora. Aí sim eles fazem a autorização e a assinatura dos termos. Né? Nós temos um compilado de termos que precisa ser assinado, uma documentação bem importante, que precisa ser toda assinada, toda preenchida, documentação e tudo mais. E aí sim a gente encaminha para a Central Estadual de Transplantes, onde eles vão dar continuidade no processo até chegar à parte de captação do órgão mesmo.
Existem tipos de doação, existem tipos de doações diferentes. Por exemplo, a família vai lá, ela escolhe, por exemplo, os órgãos que vão ser doados, ou eles só falam, queremos doar órgãos, e daí vocês fazem a retirada dos órgãos, né? São tipos diferentes ou é inteiro, assim, completo? A gente abre para a família. Então, quando o paciente é diagnosticado com morte cerebral, que a Central Estadual de Transplantes validou os órgãos, porque eles também, durante todo o processo, a gente está constantemente conversando com a Central de Transplantes e atualizando eles de exames, do paciente. Aí eles validam alguns órgãos. Ó, esse paciente pode ser potencial doador desses órgãos aqui. No momento que a gente está fazendo essa conversa com a família, que a gente abre a possibilidade da doação, a gente também conta para a família, ó, seu familiar pode ser doador desses órgãos aqui. Vocês concordam com isso? Então a gente traz para eles também quais órgãos são possíveis de doação e se eles autorizam, todos aqueles órgãos que foram validados. Só colocando um pontinho a mais, contemplando a fala da Natália, nós trabalhamos com alguns tipos de doações. Então nós temos primeiro os doadores vivos, que são aqueles doadores que podem fazer, como o próprio nome diz, doação em vida. Então quais que são esses? Alguns familiares que são compatíveis podem doar um rim, então a gente consegue viver tranquilamente o restante da vida com apenas um rim funcionante. Um pedacinho do fígado, um pedacinho do pulmão, então são os doadores vivos. Além de doação de sangue, doação de medula óssea, que isso também pode ser em doadores vivos, né? Eu posso doar para algum ente, para algum familiar. Isso, doadores vivos, pode ser de familiar, mas quando ele se desprende um pouco do vínculo de primeiro grau, de pais, mães, filhos, aí vai para autorização judicial. Eu quero doar para o meu amigo. Então vai para uma autorização judicial, se o juiz entender que é válido, aí acontece essa doação, doadores vivos. Depois nós temos os doadores mortos, que aí nós trabalhamos com dois tipos também, que são os doadores de morte encefálica, que isso que foi o que a Natália explicou, o tipo de doador que a Natália explicou, que aí sim a gente manda para a Central Estadual de Transplantes, lá eles vão designar quais são os órgãos, pela idade, pelas comorbidades que esse paciente tem, eles vão designar quais são os órgãos que essa pessoa é compatível para doação. Às vezes, algumas famílias trazem pra gente que é doadora de todos os órgãos, por exemplo, coração, fígados, rins, pâncreas, enfim, mas a família decide, a gente opta por não doar as córneas, a gente opta por não doar, enfim, mas são raros os casos específicos, que a família, ela designa quais órgãos elas querem. Geralmente, a gente fala, é compatível com tais órgãos e tudo bem, vai todos para doação. Além de morte cefálica, a gente trabalha com a doação pós-óbito, em PCR. Nesse caso, já houve a morte completa, não só do cérebro, mas como de todo o corpo, mas nesse caso a gente só trabalha com tecidos, que no caso as córneas, doação de córneas. Daí essa é pós-óbito. O paciente já entrou em óbito, não tem mais o que fazer, não tem mais coração batendo, aí nesse caso são só córneas. O Hospital São Vicente ele só faz a captação dos órgãos, né? Ele não faz o transplante em si. Tem uma equipe especializada no Hospital São Vicente que é só para captação de órgãos? Na verdade, geralmente vem equipe de fora. Então, nós somos ali da comissão, que trabalhamos no processo de investigação. É feito o diagnóstico, geralmente para a captação, vem uma equipe de Curitiba buscar esses órgãos. Claro que tem todo o apoio da nossa equipe, de centro cirúrgico. Nós temos um cirurgião aqui que faz a retirada de alguns órgãos, então ele trabalha junto com a Central Estadual de Transplantes e esporadicamente quem faz a captação é ele. Mas normalmente vem uma equipe de Curitiba, geralmente fazer essa captação. Geralmente quando são órgãos mais específicos, por exemplo, o coração é o pessoal de Curitiba que vem, até pela questão de tempo. Então, o coração é muito rápido, é 4 horas que a gente tem para retirada até o transplante. Então, no momento que a gente inicia a cirurgia aqui de retirada, o paciente que vai receber também tem que iniciar a cirurgia lá. Então, o pessoal vem de avião, aí faz a captação aqui por esse médico especialista, já vai pro aeroporto, pro avião, para chegar lá em tempo hábil para fazer esse transplante. Aí quando são órgãos que conseguem demorar um pouquinho mais, por exemplo, pâncreas e
fígado e rins, que demora um pouquinho mais, até 12 horas aí nós temos um médico especialista aqui em Guarapuava que ele consegue fazer essa captação para nós. Ele foi especializado pelo Hospital Mackenzie, de Curitiba, então ele trabalha conosco e ele faz essa captação para nós. Mas órgãos mais específicos, aí o pessoal de fora que vem para fazer a captação. É uma correria, então, né? Então tem que começar uma cirurgia aqui, tem que começar uma cirurgia em Curitiba já, até transplantar, né? É uma correria, né? É uma corrida contra o tempo, né? A gente corre contra o tempo e até porque aí a gente ainda tem que rezar pela questão meteorológica, né? Se estiver chovendo, não tem como fazer porque o avião não decola. Então, é uma corrida contra o tempo. Até porque quando o paciente ele entra no processo de morte cefálica, ele sofre uma série de instabilidade. Como a gente sempre costuma falar nas nossas capacitações, nas nossas palestras, que o nosso corpo ele funciona como uma empresa e que o nosso cérebro é o chefe dessa empresa e que um belo dia o chefe resolve que ele não vai mais trabalhar. Aí o restante dos funcionários, eles até sabem o que tem que fazer, mas em algum momento eles vão parar de fazer, porque não tem mais uma ordem. Não tem mais quem dê ordem para eles. Então eles vão parar de trabalhar. Então é isso que a nossa corrida contra o tempo é nisso também. Porque com o passar do tempo, o restante dos órgãos que teoricamente estão bons, eles também vão começar a falhar devido a essa demora, a essa demanda, a essa falta de ordem do cérebro para o restante do organismo. Então para nós é uma corrida contra o tempo. A gente tenta agilizar o processo o mais rápido possível. Pelo paciente, por aquele que vai receber os órgãos e também pela família, né? Porque é um processo muito doloroso para eles, né? Ter um ente ali em tal situação, passar por todo esse processo e ainda ficar nessa demora de não saber o que aconteceu ou o que vai acontecer esse diagnóstico. Então, a gente tenta colocar o mais rápido possível para tentar contemplar todas as partes. E a pessoa que vai receber, a família sabe quem vai receber, é uma fila de espera, né? Temos muitas pessoas na fila de espera de transplante, né? A família pode ter essas informações, ou é sigiloso, ou eles não sabem para quem vai tal órgão, né? Para quem vai o coração, para quem vai outro órgão. A família sabe disso ou não? Não. É sigiloso. Então, nem nós que somos da equipe não sabemos quem que é o paciente que vai receber os órgãos. Então, isso tudo tá na lei, né, que a gente não pode divulgar, não pode saber quem foi o receptor daqueles órgãos. Então, a família acaba não tendo contato com a família do receptor, né, nem com o paciente. Aqui a gente faz só a captação, né? Os transplantados, então, são de fora sempre? São de Curitiba, de cidades próximas, ou tem pessoas que passam por transplante aqui na cidade mesmo? Não necessariamente só de fora. Nós respondemos à Organização de Procura de Órgãos de Curitiba. Então, aqui no Paraná, nós trabalhamos com 3, que é Cascavel, Maringá e Curitiba. Então, todos os nossos pacientes daqui da região que precisam de um transplante, que estão na lista de espera por um transplante, eles vão para Curitiba. Então, a nossa referência é Curitiba. Então, pode ser que um paciente doador nosso aqui do Hospital São Vicente seja o doador para um paciente nosso da região. Então, daqui de Guarapuava ou da nossa região, porque ele vai estar lá esperando por esse órgão, porque a referência é Curitiba. Então, aí pode ser que seja para lá mesmo. Então, os nossos pacientes, eles vão ficar lá esperando. Então pode ser que o nosso doador seja para ele mesmo. Quando nós não temos um doador na nossa região, quando nós não temos um receptor para nossa região, não tem nenhum paciente que se encaixe, que se enquadre no biotipo, na tipagem sanguínea desse paciente, aí a gente disponibiliza para outras regiões. Então, disponibiliza para as outras OPOS do Paraná, não tendo nenhum do Paraná, aí disponibiliza para nacional. Esses tempos, a título de curiosidade, nós tivemos rins que saíram para Minas Gerais, porque aqui no Paraná não teve receptores compatíveis, então foi aceito lá em Minas. Então daí se abre para nacional também, se o órgão tiver tempo, né, de chegar lá. Gera bastante insegurança para a família também, né? É um período difícil, né? Ter que a morte da pessoa, a pessoa sofrendo ali.
como que vocês abordam, não sei se são vocês ou tem uma equipe especializada, psicólogos que conversam com a família para tratar de algo sensível, né? Conversar sobre a doação de órgãos. Tem alguém que fica em apoio da família ali no momento da doação de órgãos? Então a gente já faz essa abordagem da família desde o início, né? Houve a suspeita do diagnóstico de morte cerebral, vai ter que abrir protocolo de investigação, então a gente já entra em contato com essa família. Quem que entra em contato? Então a equipe da CIDOT. Então geralmente 2 enfermeiros ficam mais próximos da família. A gente tem acompanhamento da psicóloga do hospital, a gente tem acompanhamento do médico, né? Geralmente o médico da UTI que conhece o paciente, que está acompanhando o processo, também vem com a gente. Então geralmente a gente tira essa família numa sala isolada, né? Uma sala confortável, para dar, né, essa notícia e o passo a passo do que está acontecendo com o paciente. Então, né, tanto a nossa equipe, médico e psicólogo fazem essa abordagem, né, para a gente tentar deixar da melhor forma possível, né, esclarecendo as dúvidas da família, né, às vezes a gente dá ali a notícia, explica o que vai ser feito e a família ali no momento de nervosismo não consegue digerir. Então, às vezes acontece a gente encontrar de novo com eles, repetir tudo o que está acontecendo, né? Às vezes fora do horário de trabalho, eles têm alguma dúvida, eles nos mandam mensagem, a gente, né, responde, tira todas as dúvidas deles. Porque às vezes eles acabam conversando com pessoas fora, né, do hospital que passaram por isso, mas cada experiência é única. Então, né, cada família aceita, né, recebe a notícia de uma forma, responde isso de uma forma. Então, assim, a gente sempre deixa bem aberto para as famílias, que qualquer dúvida que elas tenham, né, se às vezes conversaram com alguém falou alguma coisa que gerou dúvida, eles que nos procuram. Então a gente fica, né, todo momento do processo ali do protocolo de investigação em contato com a família, para que não tenha dúvidas mesmo, né, se caso, como o Paulo comentou, se caso eles, agora eu quero ver meu familiar, quero ver o paciente, eles vêm até o hospital, a gente acompanha eles até o UTI, né, tira todas as dúvidas, mostra o que é todos aqueles aparelhos, porque às vezes eles chegam perto do paciente, né, encostam no paciente, o paciente está quentinho, né, tem temperatura. Surge a dúvida, meu familiar está sentindo dor, né, está se alimentando. Então a gente fica próximo desse familiar para tirar todas essas dúvidas mesmo, porque é um processo difícil de entender. Né, como que está olhando ali no monitor, o coração está batendo, né, está quentinho e você está me falando que vocês estão investigando a morte do meu familiar. Então a gente tenta ficar o máximo próximo dessa família, né, para tirar todas essas dúvidas. É importante citar também que a nossa equipe é treinada. Nós passamos por diversos treinamentos, tanto intra-hospitalar, quanto a gente viaja para outros congressos para que nós sejamos habilitados a trabalhar com isso, né? Então, a gente passa por uma série de treinamentos para que a gente consiga tocar a família, sensibilizar a família da maneira mais, claro que humana, mas também mais profissional possível. Então não pode ser qualquer pessoa que entrou agora no hospital e a gente já vai pegar para a equipe e já vai deixar ela liberada com a família, não. A gente passa por uma diversas séries de treinamento até que a gente consiga ter essa habilidade, esse tato de conversar com a família, de que eles entendam todo esse processo e de dar esse suporte emocional para eles também. Porque assim como para a família, para a gente também não é fácil, né? A gente trabalhar com isso. A gente também mexe com as histórias, né? À medida que a gente vai passando o tempo, eles vêm trazendo histórias, eles vêm trazendo fatos, eles vêm trazendo fotos. Então a gente vai entrando na família também, né? A gente vai se comovendo também. Então a gente tem que ter esse equilíbrio entre o profissional e entre o emocional também. Muitas pessoas não sabem, né, como doar órgãos. Então, vocês dizem que a gente tem que conversar com a família, deixar avisado para a família, para os parentes mais próximos, para respeitarem essa decisão também, né? Porque é uma decisão difícil e talvez várias famílias neguem mesmo com a vontade do paciente, né? Então, por exemplo, eu quero ser doadora de órgãos, eu só comunico só a minha família. Então não tem nenhuma outra forma de deixar escrito, deixar registrado, somente falando com a família mesmo. Exatamente, porque daí teus pais, irmãos, eles é que vão assinar o termo da autorização. Então eles têm que estar cientes, né, da tua decisão, né, da tua escolha, ou, né, ter esse conhecimento, né, ter sido falado isso em vida sobre o assunto para ficar mais fácil, né, na hora que eles forem decidir. Porque daí como é uma responsabilidade deles, né, é bom quando as pessoas conversam, né, e já sabem cada um a opinião do outro.
Então, é a única forma de se doar. Isso. Está sendo estudado, já tem projetos e tudo mais, para que a pessoa consiga, tem até um nome, inclusive, que é chamado de AEDO, que é um documento que é uma autorização eletrônica de doação de órgãos, mas ainda não se expandiu, ainda não está liberado. Então esse documento vai ser possível a pessoa se cadastrar como doadora, aí vai gerar um documento, né, que ela fala que ela é doadora, então possivelmente nós do hospital vamos ter acesso a esse documento, e aí se a família, eu acho que a gente não vai doar porque ele não era doador, não, ele era, está aqui o documento que comprova porque ele se cadastrou como um doador, mas ainda é um documento que está sendo estudado, e tem algumas coisas, algumas brechas na lei que não estão ainda bem claras, né? E uma delas é essa questão da família, né? Com esse documento, a família continua sendo unânime ainda, o que vai ser, a vontade do doador vai prevalecer, mesmo a contrariedade da família, então ainda tem essas coisinhas que eles estão acertando. Mas futuramente, se Deus quiser, a gente vai ter esse termo aí que vai ficar muito mais fácil, né, para a família, e até tirar o peso das costas da família sobre essa decisão, né, que não é fácil. Vocês podem compartilhar alguma história de algum doador que passou pelo hospital, alguma história que marcou vocês, que foi emocionante, que aconteceu algo? Vocês podem compartilhar alguma história? Eu acho que todas as histórias têm as suas particularidades, né? Todos os seus pacientes, todas as suas famílias têm as suas particularidades, então sempre uma acaba sendo mais emocionante que a outra. Mas a gente tem sim algumas que acabam nos comovendo bastante. E uma delas, que foi uma comoção quase que nacional, mas para nós aqui da cidade mexeu bastante, foi a questão do policial que foi baleado em confronto quando houve aquele assalto à mão armada lá no Proforte. Na Proforte, isso. Quando teve aquele assalto lá, então o policial estava em serviço e ele acabou sendo baleado e posteriormente ele entrou em processo de morte cefálica e a família que trouxe a vontade de doação. E a gente fala dele muito claramente porque a esposa tomou a ação, ela tomou a doação de órgãos como um lema para a vida dela. Então, todas as campanhas que a gente tem, a gente chama ela e ela está sempre muito disposta a falar sobre o assunto e ela encoraja muitas famílias a falar sobre isso. Então, eu acho que essa foi uma das bem marcantes para nós, porque houve uma comoção social, né? Todo mundo se voltou pelo acontecido. Então, eu acho que essa é uma das que marca bastante. Mas toda a história tem a sua particularidade. Assim, toda família que a gente acolhe, a gente acaba pegando um pouquinho da emoção deles e se comove junto, né? São pais que não voltam mais para casa, são mães, né, que deixam um filho pequeno, são filhos, né, que foram barrados de sonhos, que não tem mais o que fazer. Eu queria que vocês finalizassem agora com uma mensagem para conscientizar os ouvintes a doação de órgãos, mostrar a importância, né? Porque quantas vidas não estão sendo salvas, né? Com o ato ali. Eu queria que vocês deixassem uma conscientização, uma indicação de falar com as famílias, só uma mensagem final. Isso. O que a gente fala, assim, o que a gente... A reflexão que a gente deixa assim, para as famílias é que elas conversem, que elas falem sobre um assunto e falem claramente. A gente entende que falar sobre doação de órgãos é falar sobre morte. E as pessoas não querem falar sobre morte, né? Tem muitas pessoas que são esquivas ao assunto. Mas é um assunto que é importante. Primeiro porque é a nossa única certeza, né? Sim. Hora ou outra, todos nós vamos acabar morrendo. Então isso faz parte. Não só da doação de órgãos, mas falar sobre desejos de morte. Quais que são os meus desejos quando eu morrer? E eu tomo isso como exemplo porque eu há um tempo atrás perdi minha mãe e ela sempre falava: eu quero ser velada em casa. Então, é um desejo dela. E isso é uma coisa que a gente respeitou. A gente velou ela em casa porque era um desejo dela. Então, a gente fala para as pessoas: falem sobre isso. Expunham a sua vontade, expunham o seu desejo, para ficar mais fácil da pessoa decidir lá na hora. Tanto para o sim
quanto pro não. Eu não sou doador de órgãos. Ok, isso é um direito seu. Então a gente vai respeitar esse direito seu. E fica mais fácil da gente discernir na hora que nós estivermos lá reunidos na sala e a gente perguntar, então, vocês desejam doar os órgãos? Não, ele não era doador. Ele deixava bem claro que ele não era. Então fica mais fácil discernir. Não, ele era doador. A gente vai respeitar essa vontade. A gente vai cumprir esse último desejo dele. Então, o que a gente coloca como reflexão é que as pessoas conversem, falem abertamente sobre o tema, expunham seus desejos, lembrando que um doador pode salvar até 8 vidas, né? Então 8 vidas podem ser contempladas com essa doação. A gente tem que deixar de lado esses mitos, esses preconceitos, né? Vocês podem, como a Natália falou lá no começo, vocês vão conseguir ver lá normalmente a pessoa com o caixão aberto, pelo tempo que precisar. É importante enfatizar que esse processo de doação só acontece por meio do SUS, então não existe nenhum outro convênio, nenhuma outra forma de se ser doador. É somente o SUS que faz esse ato, essa ação. Então não se tem nenhum custo para a família, né? A família não vai pagar absolutamente nada, tanto que se ela por um motivo internar particular dentro do hospital, a partir do momento do sim, ela vai virar SUS para que possa ocorrer a parte da captação dos órgãos. Então essa mensagem a gente deixa, né? E uma frase que eu escutei que me marcou muito em um curso que eu fiz é que a gente tem muito mais chances de precisar de um órgão do que de conseguir ser doador. Então assim, a gente nunca sabe quando a gente, né, vai precisar, ou né, uma mãe, um filho de um órgão. Então assim, a gente tem que pensar nos outros, né? Porque a gente não sabe quando que a gente também pode vir a precisar. Uhum. Exatamente. Então é isso que a gente pede, né, para as famílias que conversem mesmo, que é uma atitude muito bonita, é um gesto muito bonito porque eles estão em todo o processo de sofrimento, de dor, né, e ainda assim as famílias, né, se comovem com outras pessoas e aceitam a doação, então é um gesto muito bonito. Então a gente pede, né, que as famílias conversem sobre isso e acolham melhor o assunto, né, trabalhem melhor o assunto. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Paulo, pela presença, pela conversa. Muito obrigado pelas dicas, pelas instruções, né, de um tema que é complicado, que é um tabu ainda, infelizmente, que não é tão falado. Muito obrigada. Nós estaremos sempre de portas abertas para vocês. Obrigada. Nós é que agradecemos o convite.